Provérbios, capítulo 16, versículos do número 1 ao 33. O poder soberano de Deus sobre todas as coisas. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Vou dar uma pausa aqui. Falar com autoridade divina é que o rei, lá no Antigo Testamento, ele era escolhido pela vontade de Deus. Então, por isso, as suas palavras e ações tinham autoridade divina. Amém? Vamos lá? O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é a fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O amigo violento engana os seus amigos e os levam para o mau caminho. Voltando aqui no capítulo 28, né? Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Deus abomina essa prática. Todo pecado é abominável a Deus. Entendeu? Gerar discórdia entre os irmãos, fofocar do outro entre os irmãos, é abominável a Deus.
você só complica a sua vida. Você não, quem pratica, né? Esses males e todos os outros pecados. Cuidado com quem sorri, olha só, e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Às vezes acontece, né? A pessoa pisca o olho, dá aquele sorriso. Então nós temos que estar vigiando. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Conforme foi dito no início, que este capítulo, ele inicia aí focando sobre o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, nós somos especialmente, gente, lembrados. Nós temos que lembrar que Deus tem o poder sobre os perversos, né? A ponto de estabelecer o tempo e a maneira do juízo deles. Um dia não adianta fazer perversidade. Um dia isso vai ser descoberto, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, mas aí vamos ver por outro lado. Tem o perverso e tem aquela pessoa piedosa, aquela pessoa que não faz maldade. Então, que o amor e a fidelidade de Deus cobre. Não vê o ditado, não vê que, não o ditado, mas isso é real. O amor, ele cobre milhões de pecados. Ou seja, Deus, ele pagou pelos nossos pecados. Amém? Então, o amor e a fidelidade de Deus cobrem aí o pecado. A partir do momento que você anda com Deus, não adianta falar assim, eu aceitei Jesus, eu creio em Deus. Não, você tem que permanecer. Lá em João capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e será dado. Mas as palavras, tem que estar em você. Ele fala, se as minhas palavras estiverdes em vós, as palavras do Senhor, você tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Quer ser feliz? Quer ter uma vida? Quer ter uma vida, uma felicidade plena? Leia a palavra todos os dias. Ora todos os dias. Você não se alimenta, não almoça, não toma seu café da tarde, da manhã, todos os dias? A mesma coisa, sim, é o espiritual. A oportunidade é hoje, é agora, enquanto estamos em vida, porque depois que morrer não temos mais oportunidade. Amém? Nosso corpo é formado de alma, corpo e espírito. O corpo volta para a terra, a alma volta para Deus. O espírito volta para Deus. A alma, quem decide somos nós. Então, que nós venhamos, a parar de praticar perversidades. Deus te perdoa. O que você fez dos minutos atrás, Deus te perdoa. Ajoelha, que Deus te perdoa. Para você ser feliz, você e toda a sua descendência. Amém? Então, nestes versículos, você viu aí que tem aí um grande aprendizado. Então, aqui fala que o controle de Deus está sobre, esse capítulo ele fala que o controle de Deus sobre a nossa vida, é real. Deus tem o controle nas mãos. Nós somos seres livres. Às vezes aí tomamos milhares de decisões diariamente, mas com a nossa vontade. Ou seja, pede a Deus. Você tem algo para resolver, fala com Ele, Ele vai te orientar.
Então, entendeu? Então, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Então, o coração do homem, ele traça o seu caminho. Mas ainda assim, de alguma forma misteriosa, Deus está orquestrando os resultados. Entendeu? Não adianta fazer do seu jeito. Ande com Deus. Então, se você é uma pessoa cristã, você é um seguidor de Cristo, ou seja, seguidor de Cristo é aquele que lê a palavra, é aquele que ora, é aquele que procura se consertar dia a dia, é aquele que procura ser uma nova criatura, é aquele que tinha aquelas práticas, falava mal dos outros, agora não fala mais, é aquele que roubava, agora não rouba mais. Amém? Então, se você é um seguidor de Cristo, há um grande conforto nisso. Você fica calma, sabe por quê? Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim, olha só. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Quer ter uma vida próspera. Próspera em tudo, na saúde, no amor, em todas as áreas da tua vida. Caminhe com Deus. Leia a palavra. Faz oração. Muda os comportamentos. Que o inimigo, ele quer nossa alma. Quem decide para onde vai a nossa alma somos nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas busca Jesus, foca nele. Jesus, ele veio para dar vida e vida completa, vida com abundância. Amém? Então, é isso que eu quero falar para vocês, né? Que Deus, ele está orquestrando os resultados, mas para você que segue a Jesus, você que tem a prática do bem, né? Fica tranquilo que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, quando, porém, perdermos o controle, segue-se o desastre. Se você perdeu o controle, se você não busca Deus, você não vai ter controle na sua vida. Aí vem o quê? Vem a desordem na sua vida, vem o fracasso. Amém? Vamos para o versículo de número 33. Vamos aqui explorar, nós falamos do 25 e 33. Nós falamos esses aqui. Então, vamos dando continuidade. Agora, vamos voltar agora e falar que nós falamos aí desses 3 versículos, mas agora nós vamos falar do versículo 18. Por quê? Porque eu dei uma sequência aqui, 9, 25 e 33. Foram versículos espalhados pelo capítulo. É por isso que eu adiantei, fui lá para o 33. Mas por quê? Porque eu tive aí uma ordem, uma sequência lógica. 9, 25 e 33 foi o que eu acabei de comentar. Amém? Vamos agora para o versículo de número 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ou seja, em outra versão, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É o que vamos agora comentar. Então o que acontece? O que fala aqui? Fala do orgulho. Então, o orgulho, ele provoca a queda. Hein? Então, vamos voltar lá no Antigo Testamento. Lembra do Saul? A vida do rei Saul? Então, sob a ordem de Deus, o que aconteceu? O profeta Samuel, ele ungiu Saul. Então, o Saul era rei de Israel. Ele ungiu Saul para ser rei de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Saul, ele morreu na batalha com os inimigos de Israel. E a Bíblia fala
que os filisteus, né? A Bíblia fala lá no texto de 1 Crônicas, lê capítulo 10, versículo 13, diz que Saul morreu porque foi infiel, gente. Ele foi infiel aos mandamentos de Deus. É. A pessoa sabe que não pode falar mal do outro. A pessoa sabe que não pode roubar. A pessoa sabe que não pode praticar a impiedade, né? Às vezes você coloca uma pessoa para limpar a sua casa, ela se mata de trabalhar, né? Você, em vez de pagar um preço justo, eu vou dar alguma coisa aqui para você e tá tudo bem. Não, aí você está praticando a impiedade. Então, muito cuidado, vamos ter muito cuidado com a impiedade. Então, o que aconteceu aqui? O orgulho, ele levou Saul a seguir os seus impulsos, a sua vontade própria, em vez do quê? Em vez dele obedecer à vontade de Deus. Então, em poucas palavras, isso é orgulho, você não obedecer à vontade de Deus. Entendeu? A pessoa está considerando mais a si mesmo do que a Deus. A pergunta é: em que áreas da sua vida você luta contra o orgulho? Então vamos praticar isso aí. Vamos pedir para Deus, Senhor, qual a área da minha vida? Qual a área da minha vida que eu devo melhorar? Então, ore para que Deus lhe dê a humildade de seguir o caminho dele, para você não tropeçar e cair. Amém? Vamos para o versículo 20 ao 24. Vai demorar um pouquinho, mas vale a pena. Vamos ler? 20 ao 24. Está escrito assim: quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Amém? Então você viu aqui, nesse provérbio, nessas palavras aqui, diz que palavras prudentes, ela beneficia aí todas as pessoas ao seu redor, a sua comunidade, à sua volta. Todas as palavras agradáveis. As palavras boas, palavras boas é incluindo instrução, entendimento, discrição. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso linguajar, né? Vamos ser sábios, vamos ser bondosos, também, amém? Aí, se você ter essas práticas, né? Essas práticas de ser prudente, né? Você vai trazer para si a felicidade, a prosperidade, o entendimento, amém? E você vai gozar a doçura da vida. Glória a Deus. Vamos fazer um comentário sobre as palavras doces, né? No versículo 24, vamos repetir? As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Eu quero dizer aqui, você alguma vez provou o mel? O mel das palavras agradáveis mencionada neste versículo? Então, quando somos pressionados, gente, pelo desespero, ameaçados até por dificuldades, por um problema adverso, por crise, e até quando enfrentamos longos dias, né, em que para você nada está bem, né? Aquele dia tá chato, aquele dia tá feio, né? Aquele emprego seu tá chato. Então,
Às vezes, palavras agradáveis ditas por alguém naquele momento que você tá chata, tudo tá feio, né? Tudo tá sem sentido para você, né? Então, o que acontece? Às vezes, palavras agradáveis, vem uma pessoa ali, ela pode fazer toda a diferença na sua atitude, na nossa atitude, que parece que está tudo ruim, mas aquela pessoa, ela traz uma palavra agradável e faz toda a diferença. Então, essas palavras são como mel, olha só, como mel derramado em um chá amargo, é? Então, esse mel, aquele chá está sem açúcar, está sem doce. Então, ele é transformado em uma delícia, mesmo assim, a nossa vida, né? Então, palavras agradáveis faz parte do seu linguajar. Então, ornamente sua vida diária com palavras agradáveis e doce. A vida das pessoas, você vai adoçar muitas vidas. Você vai adoçar muitas pessoas, muita vida das pessoas no seu trabalho, na sua escola. Amém? Por onde você passar, você vai aí. Você não vai deixar esse chá amargo. Amém? Então, como eu falei aqui do chá, né? Porque se você já provou, ou se você já usou aí o mel para adoçar o chá amargo, mesmo assim, vamos adoçar a nossa vida, mudando aí nossos comportamentos, nossas atitudes. Vamos parar de falar. Vamos agora para o versículo de 31 e 32. Eu sei que você tem na sua Bíblia, mas eu gosto de ler. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas, os seus cabelos brancos são como uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Amém? Lemos aí 31 e 32. Então, como que eu posso fazer aqui? Em um mundo, gente, onde o poder, vigor juvenil e a força, né, são aí exaltados, são enaltecidos. Então, o corpo é exaltado. Então, mas essas palavras, elas se destacam, né? Por quê? Porque na mente de Deus, poder e conquista não são tão virtuosos, gente, como paciência. Então, ela está falando aqui, né? No mundo onde o poder, vigor, né, são aí saúde, onde suas forças são enaltecidas, eu quero dizer. Aqui Deus, na mente de Deus, né? Poder e conquista não são, olha, poder e conquista não são tão virtuosos como a paciência e autocontrole. Não adianta você ter tudo, ter a maior riqueza, se você é uma pessoa impaciente e não tem autocontrole. Amém? Então, a idade avançada e vida piedosa são importantes. São importantes por quê? Para receber aí as bênçãos de Deus. Por quê? Deus, ele valoriza o caráter. O nosso procedimento, ele vê o nosso coração. Então, ele valoriza o caráter e outras qualidades nossas. Então, às vezes, nós temos qualidades que são desprezadas pelo mundo, mas Deus vê tudo. Entendeu? Você só tem a se beneficiar sendo uma pessoa paciente e ter aí um autocontrole. Glória a Deus. Terminando aqui com o versículo 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então, um exemplo do controle exercido por Deus, inclusive sobre o lançamento de sortes, encontra-se na história, sabe de quem? Leia o livro de Jonas.
né? Estava acontecendo ali algo que ninguém entendia. E Jonas lá escondido, mas a culpa era toda de Jonas. Leia o livro. O que aconteceu? Os marinheiros, eles eram descrentes em Deus. O que eles fizeram? Eles lançaram sortes. Lançaram sorte para quê? Para determinar qual é a causa daquele problema. Por que eles estavam passando por aquela dificuldade? Sabe o que aconteceu? Deus demonstrou aí seu controle, seu poder, seu controle soberano sobre essa ação. Como? Fazendo com que a sorte caísse sobre Jonas. Leia, veja Jonas, capítulo de número 1, leia somente do versículo 7 ao 10.